Olá, sejam muito bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar de cabeça num assunto fascinante, a contabilidade atuarial. Vamos entender como funcionam os seguros e as entidades de previdência. E olha, essa nossa conversa foi pensada especialmente para quem está aí na jornada para se tornar contador ou administrador. Todo o conteúdo que a gente vai ver aqui tem como base os ensinamentos do professor Dr. Francisco Lorenz. Então, vamos lá. Para guiar a nossa conversa, a gente tem um caminho bem definido. Primeiro, vamos falar sobre o risco, que é um problema universal. Depois, como a sociedade se estruturou para lidar com ele, com seguros e previdência. Em seguida, a gente entende a ciência por trás de tudo isso, conhece o profissional que faz a mágica acontecer, o atuário, e para fechar, vemos como a contabilidade entra em campo. Então, começando pelo começo, o problema universal, risco. Porque no fundo a vida é cheia de incertezas, não é mesmo? E para a gente já começar a pensar, eu deixo uma pergunta no ar. O que será que um acidente de carro e aposentadoria têm em comum? Parecem coisas totalmente diferentes, né? Mas a resposta conecta tudo. Ambos lidam com incerteza financeira. E é exatamente sobre como gerenciar essa incerteza que a gente vai conversar. A resposta, claro, está na definição de risco. O que é o risco, afinal? É o potencial de acontecer alguma coisa que bagunça o nosso equilíbrio econômico. É aquela incerteza que está presente em tudo que a gente faz. E olha, essa vontade de se proteger do risco é algo super antigo. Existe desde que o comércio é comércio. Ok, o risco existe. E como é que a sociedade lida com isso de forma organizada? Bom, isso nos leva direto para a nossa segunda parte, a solução estruturada que a gente criou, que são os seguros e a previdência. E essa citação aqui na tela, ela é perfeita para resumir a ideia. O seguro é um organismo que progressivamente se aperfeiçoa para restabelecer o equilíbrio. É isso. Pensa no seguro de carro. Ninguém contrata querendo usar, óbvio. Mas, se o risco se torna real, o que no jargão do mercado a gente chama de sinistro, tipo uma batida, o seguro está lá para quê? Para restaurar o equilíbrio financeiro que foi perdido. E quando o assunto é a aposentadoria no Brasil, o sistema tem basicamente três grandes pilares. O mais conhecido, o INSS, que é o regime geral para a galera da iniciativa privada. Depois, tem o regime próprio dos servidores públicos, esses dois são públicos e obrigatórios. E correndo por fora, tem a previdência complementar, que, como o nome diz, é opcional, privada e voluntária. E aqui a gente vê a diferença gritante entre os dois mundos. De um lado, a previdência pública, contribuição obrigatória, tudo regido por lei, com benefícios bem padronizados. Do outro lado, a privada. É um investimento que se faz por escolha, com regras definidas em contrato, benefícios mais flexíveis e um sistema totalmente diferente, o de capitalização. O caminho de um plano de previdência privada é bem simples de entender. São três fases. Primeiro, a gente tem a acumulação, que é quando a pessoa está lá, guardando dinheiro, contribuindo. Depois, a rentabilidade, que é a fase em que esse dinheiro trabalha sozinho, gerando juros. E, por fim, o tão esperado resgate, quando se começa a receber tudo aquilo que foi construído ao longo dos anos. Mas o que faz tudo isso parar em pé? Como é que uma seguradora ou um fundo de pensão sabe quanto cobrar e quanto guardar para garantir que vai poder pagar todo mundo no futuro? É aí que a gente entra na parte 3, a ciência por trás de tudo. Bem-vindos à contabilidade atuarial. A ciência atuarial é o cérebro da operação. É ela que usa matemática pesada, estatística, modelos complexos, tudo isso para medir e gerenciar os riscos. O objetivo final é um só: garantir que as promessas feitas hoje, seja de pagar uma indenização de seguro ou uma aposentadoria daqui a 30 anos, possam ser de fato cumpridas. E quem é que domina essa ciência tão complexa? Isso nos leva à quarta parte da nossa conversa, sobre o profissional-chave de todo esse mercado, o atuário. O atuário é esse profissional, um verdadeiro especialista em medir e administrar riscos. Pensa numa pessoa que é craque em matemática e finanças e que, além disso, precisa estar o tempo todo de olho nas mudanças da sociedade, nas tendências financeiras. Pois é, esse é o atuário. É uma combinação bem poderosa de habilidades. E as responsabilidades são enormes. O atuário desenvolve os produtos, calcula a probabilidade de um acidente acontecer ou até mesmo qual a expectativa de vida das pessoas. Com base nisso, define quanto custa o seguro, qual o valor da indenização e, talvez o mais importante de tudo, ele estabelece as chamadas reservas técnicas, que é basicamente dizer quanto dinheiro precisa ficar guardado hoje para honrar os compromissos do futuro.
Perfeito. Agora, como tudo isso se conecta com a contabilidade? Vamos para a nossa última parte, a contabilidade em ação. É aqui que a gente vê como se gerencia uma promessa ao longo do tempo. Para quem é da área contábil, esses dois conceitos aqui são fundamentais, PPNG e PAS. A PPNG, que é a provisão de prêmios não ganhos, é bem simples. A seguradora recebeu o prêmio anual do cliente, mas ela não pode registrar tudo como receita de uma vez. Ela tem que reconhecer essa receita aos poucos conforme o tempo do seguro vai passando. É o regime de competência na prática. Já a PAS, a provisão de sinistros a liquidar, é uma reserva de dinheiro para aqueles sinistros que já aconteceram, a seguradora já sabe que vai ter que pagar, mas o pagamento ainda não foi efetivado. A lógica por trás disso é super direta. Vamos pensar de novo no seguro de carro. Assim que a seguradora recebe o valor do prêmio, o contador já vai lá e cria uma provisão. Se um sinistro acontece, uma batida, por exemplo, o dinheiro para cobrir aquela indenização sai dessa provisão que já existia. É a sintonia fina, a parceria perfeita entre o cálculo do atuário e o registro do contador. E para a gente fechar, fica essa reflexão. Por trás de cada pólice de seguro, de cada plano de aposentadoria, de cada promessa de segurança financeira que a gente vê por aí, quem é que garante que essa conta realmente fecha? A resposta é essa dupla, a parceria fundamental entre atuários e contadores. São eles que fazem a engrenagem girar para que as promessas do futuro possam, de fato, se tornar realidade.